Ainda no Congresso Nacional, a semana foi marcada por mais articulações na Câmara para a sucessão do presidente Arthur Lira. A eleição será só em fevereiro do ano que vem, entretanto, o nome de Hugo Mota, do Republicanos, agora é a bola da vez. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, participa agora aqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Boa noite, muito obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Ô, Thiago, boa noite, alegria falar com você e com todos os nossos ouvintes e telespectadores. Boa noite. Muito obrigado. Bom, deputado, a gente vem discutindo essa eleição para a presidência da Câmara já há muitos meses. O senhor não acha que essa discussão foi muito antecipada ou é assim mesmo? É preciso fazer a costura política? Antes a bola era Elmar Nascimento e agora mudou, não é, deputado? Olha, Thiago, é natural essa disputa entre os partidos, principalmente partidos grandes como Republicanos, PSD e também aí o União. De fato, a eleição foi antecipada há muito tempo e o Arthur Lira, ele, por ser um presidente forte, acabou fazendo com que isso afunilasse agora e tivéssemos aí uma decisão por um nome de convergência, que é aquele nome que conversa com os líderes, mas também conversa com o chão da fábrica e já tem uma experiência grande para liderar o parlamento, para que o parlamento continue sendo um parlamento independente. Deputado Cezinha, eu vou chamar o Diego Tavares, nosso comentarista, para fazer a próxima pergunta. Diego. Deputado Cezinha, prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Deputado, o nome de Hugo Mota, que até então não era nem citado nas especulações, pelo menos desde o começo do ano, quando a discussão sobre a eleição na Câmara dos Deputados começou e veio agora à tona, expôs, de certa forma, um racha nesse bloco de deputados comandados por Arthur Lira, que é popularmente chamado de Centrão. O que na tua avaliação o senhor entende que seria necessário para convergir os interesses desse bloco em torno da candidatura de Hugo Mota? Diego, boa noite, prazer falar com você. Olha só, primeiro nós temos que comentar aqui uma grandeza de um político grande desse país, que é o Marco Pereira. Eu, desde o início desse processo, estive ao lado do Marcos, porque sempre acreditei em sua liderança, sendo hoje o primeiro vice-presidente da Câmara, ou seja, em alguns momentos ele é presidente do Congresso Nacional e tem uma desenvoltura muito grande. Primeiro nós temos que ressaltar isso aqui, um ato de grandeza do presidente Marco Pereira, quando abre mão em algum momento que ele viu que não tinha uma convergência ali para todos os partidos estarem com ele. Por quê? A Câmara precisa de um líder forte, um líder que não tenha aí propriamente dito uma disputa para ganhar uma eleição. E o Marco se destacou como esse líder, mas em algum momento a disputa ficaria muito acirrada com esses partidos grandes, uma vez que ele tinha ali uma preferência mais povão da Câmara, mais do chão da fábrica, e alguns outros partidos resolveram enfrentar de cara e agir pesado para que o Marco não viesse ser presidente da Câmara. Quando todos nós sabíamos que o Hugo Mota, por ser um cara muito habilidoso, que ele é querido tanto das lideranças quanto do chão da fábrica, que chamamos assim, ele cumprimenta do deputado mais simples até o suplente e o mais, digamos assim, mais articulado do parlamento, ele dá a mesma atenção. Quando o Marco abre mão, é na certeza de que nós vamos vencer. O Hugo Mota, ele desponta de cara aí, com 300 votos, em talvez um enfrentamento. Os outros partidos, obviamente, para não ficar fora da mesa, não terão que fazer disputa, terão que convergir. Você pega, por exemplo, aqui, os evangélicos. Todos adoram o Marco Pereira, são 140 deputados evangélicos. Todos adoram o Hugo Mota. Então, com respeito a todos os outros colegas que são meus amigos também candidatos, Hugo Mota hoje é um nome que reúne o maior núcleo de lideranças e deputados para a Câmara continuar sendo o parlamento forte e independente na representação do povo.
O deputado, o senhor falou de Marcos Pereira, né, como um articulador e tudo mais, mas a gente tem que citar também o atual secretário aqui do governo de São Paulo, ex-ministro, ex-prefeito Gilberto Kassab, que preside o seu partido. Se o senhor pudesse falar em porcentagem, qual é a porcentagem da digital de Gilberto Kassab nessa articulação? Olha, o Gilberto Kassab, assim como o Marco Pereira, é um político muito importante, de vertentes diferentes no país, no parlamento e também você vê a importância do Kassab, é secretário de governo de São Paulo, também o Marco Pereira é o presidente do partido que elegeu o governador quando quase nenhum partido acreditou. Só nós no PSD e o Marco Pereira acreditamos ali no início, e o PSD também no Tarcísio para ser governador. Depois vieram os outros, mas vieram depois. Então, é importante, o mesmo peso tem ali, tanto Kassab quanto Marco Pereira. Porém, o nome do Marcos Pereira é um nome que seria um pouco mais leve neste momento, por não ter tanta ligação com o governo federal, por não ter tanta chancela ali do governo federal. E a Câmara, ela é uma Câmara hoje bem conservadora. Então, o parlamento tende a continuar sendo um parlamento diferente e conservador. O Gilberto Kassab é muito importante nesse processo, sim. Lógico que nós temos aí o Brito, que é um parlamentar fantástico. Acredito que a habilidade do Gilberto Kassab, com o governo federal principalmente, vai achar aí, claro, uma saída honrosa para o líder Brito, que é um cara fantástico. Mas neste momento nós precisamos de ponto de convergência. E o Hugo Mota reúne todas as qualidades para que tanto o Arthur Lira, que é um líder fantástico no Brasil, muito importante nesse momento de muita polarização, um cara firme. O Hugo Mota, eu até brinquei esses dias numa entrevista, o Hugo Mota é o Arthur Lira melhorado para esses próximos 2 anos. Eu acredito que tanto Gilberto Kassab quanto União vai achar um ponto de convergência aí para ter uma saída honrosa para nós elegermos o Hugo Mota. Diego, mais uma pergunta? Deputado, eu vou virar a pauta aqui para as eleições aqui de São Paulo, saindo das eleições da Câmara, trazendo aqui para as eleições de São Paulo. O senhor, nas suas redes sociais e também publicamente, assim como o presidente Bolsonaro, declara o seu apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes. Nessa vertente, o que o senhor acha sobre a potência desse apoio de Jair Bolsonaro à candidatura do atual prefeito? Porque muitas pessoas ainda se questionam se Bolsonaro está, de fato, na base de apoio de Ricardo Nunes, ou se estaria, de certa forma, com o seu silêncio prestando apoio ao Pablo Marçal, o que inclusive está causando uma certa debandada de apoios de bolsonaristas da candidatura do atual prefeito para a candidatura de Pablo Marçal, a exemplo de Carla Zambelli, que no começo da semana chegou a declarar o seu voto em Pablo Marçal. Como que o senhor faz a leitura desse cenário? Olha, primeiro que o que nós precisamos entender, Tiago, e aqui os telespectadores e ouvintes, é que existem 2 lideranças no Brasil de voto, 2 lideranças nessa polarização. Uma é o Lula, o outro é Bolsonaro. E como o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, ele corre um risco aí de acontecer outras lideranças para assumir esse espaço. E o Pablo Marçal, ele não é um líder político, ele apenas vestiu uma capa de Bolsonaro para este momento. Há tempos atrás, quando diziam que Pablo tinha mais de 20% e que Ricardo só tinha 12%, eu fui lá no Mercadão, junto com o Tarcísio, gravei um vídeo, de fato, porque eu acredito no Ricardo Nunes. Primeiro, que nós não podemos deixar São Paulo embarcar em incertezas e deixar o certo pelo duvidoso. A administração do Ricardo Nunes é uma administração fantástica. O Pablo simplesmente escolheu este momento para incorporar um personagem dizendo-se Bolsonaro. Então, nós acreditamos, esse é o primeiro ponto, que nós acreditamos na administração e acreditamos que tem que continuar sendo administrada pela direita. E o presidente Bolsonaro está sim ao lado do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes e o grupo político aceitou a indicação do presidente Bolsonaro para vice. Então, o presidente Bolsonaro sempre esteve. É que ele tem a forma dele única de liderar. E ele viu que, nesse momento, o Pablo Marçal não quer ser prefeito de São Paulo, e sim quer ocupar o espaço no Brasil. Por isso, eu acredito que essa entrada de cabeça a partir
acho que quarta-feira ou quinta, estivemos no Clube Monte Líbano. O presidente Bolsonaro entrou ao vivo ali para declarar apoio ao Ricardo Nunes e está de cabeça ao lado do governador Tarcísio, que tem que respeitar. O Brasil, politicamente, está respeitando o Tarcísio porque da sua posição, quando todo mundo estava correndo aí por conta das lacrações. E Tarcísio foi firme, junto conosco, junto com os líderes evangélicos, para que Ricardo continuasse nessa disputa e ganhando a eleição, se Deus quiser, muito em breve. Deputado Cezinha, só para a gente fechar, queria voltar para a Câmara dos Deputados e falar. Nós tivemos recentemente um esforço concentrado, enfim, há muita discussão sobre a reforma tributária que tem uma parte no Senado, tem uma nova matéria na Câmara. A senhora acha que até o fim do ano esse assunto estará liquidado não só na Câmara, mas no Senado, no Congresso como um todo? Olha, isso é um tema muito espinhoso e nós não estamos ali, mesmo nós que somos parlamentares de direita e conservadores, para atrapalhar o governo em nada. O país precisa avançar e avança a partir lá do Michel Temer, quando faz a reforma trabalhista. O governo Bolsonaro enfrentou com todas as garras várias reformas e eu acredito que até o segundo turno das eleições não tem clima para nós finalizarmos esse tema. Mas tanto o Arthur Lira como o presidente Rodrigo Pacheco são patriotas, são pessoas preocupadas com o Brasil. Antes de final do ano nós vamos achar aí um meio termo. Nem tudo, Tiago e Diego, sai como a gente quer. Nem tudo é do jeito 100%. Já é um grande passo, independente da cor partidária. Nós temos que olhar para o Brasil, olhar em colocar comida na mesa do povo, em colocar emprego para as pessoas. Então, precisamos de fato avançar, mas acredito que até o segundo turno isso não avança. Deputado Cezinha de Madureira, do PSD aqui de São Paulo. Obrigado sempre, deputado, pela atenção. Bom fim de semana, até a próxima. À disposição. Repita. É isso aí. Um abraço, muito obrigado.